Beleza. Então, Éder, Beleza? tudo tranquilo, Éder? Tranquilo, graças a Deus. Você? Tudo beleza, cara. Então, a gente está aí nesse projeto aí de fazer a consultoria. Você é a primeira pessoa que eu estou fazendo e Primeiro? ainda não fiz antes, então vamos ver como é que a gente vai fazer. Eu preparei um script aí com algumas perguntas e para a gente trocar ideia, saber qual é a sua dificuldade, para a gente ver o que a gente pode fazer, se tem alguma coisa aí que a gente possa estar executando, beleza? Então, queria começar Beleza. fazendo algumas perguntas, né, padrão, sobre como é que você começou aí no mercado, quando você começou e por quê? Conta um pouquinho da sua história. Então, cara, é uma honra ser o primeiro, né? Obrigado, te agradeço. Eu comecei no começo de 2018 pelo Forex. Eu conheci o Forex, opções binárias, aquelas coisas atrapalhadas lá. Aí Uhum. eu fui me adaptando, fui estudando, buscando, até que eu conheci a Bolsa, né, brasileira, o BMF. Aí, de lá para cá, eu deixei o Forex de lado, deixei opções binárias, aquele jogo de azar lá, e tô até hoje estudando, buscando. E qual foi a sua motivação de primeiro entrar no Forex e depois ir para a Bolsa? O que assim, como é que você teve o primeiro interesse de mexer com renda variável? Então, quando eu conheci o Forex, foi pelo Facebook, na época. Que aí eu me interessei, né, pela renda que a gente tem, pelo retorno que tinha, mas depois que eu conheci a Bolsa do Brasil, que eu fui estudando, que eu fui conhecer, entrar nesse mundo, que eu vi que não é só o dinheiro, né? Que eu comecei a gostar, comecei a apaixonar mesmo pelos gráficos, pela Bolsa. Porque para mim antes era só retorno, só dinheiro. Mas aí quando a gente vai estudando, buscando mesmo, que a gente começa a gostar do que a gente faz, né? Entendi. Você é de onde? Qual cidade? Sou de Passos, interior de Minas. Interior de Minas. É. Beleza. E nessa tua trajetória aí, né? Você, quando teve assim o primeiro contato, né? Você falou que viu pelo Facebook, aí seria o quê? Uma renda complementar, uma possibilidade de ganhar uma renda extra. Hoje você trabalha ou faz o quê? Sim, no começo era uma renda extra. Eu sempre trabalhei em concessionária de veículos, como vendedor. E aí no começo era só renda extra. E como eu fiquei muitos anos na concessionária, estava mais de 10 anos, conforme eu fui estudando, não tinha nem um ano ainda de mercado, eu tive uma oportunidade de sair desse meu trabalho e aí eu saí. Recebi, né, o acerto, um acordo que eles fizeram comigo. E eu Uhum. fiquei, nesse tempo, eu tive um ano estudando e com esse dia que eu recebi deu para me manter minha casa, né, minha família. Só que eu não consegui consistência nesse ano. Mas sim, foi o tempo que eu tive para estudar, que foi muito bom, muito importante para mim. Aí agora, há um mês, eu tive que voltar a trabalhar, não no mesmo lugar, mas em concessionária, em outra concessionária, mas não deixei de estudar. Tô correndo atrás ainda. Entendi. E você chegou a fazer algum tipo de curso? Como é que foi assim o teu? Fiz, eu já fiz. Só acho que parou. Tá me ouvindo? Sim, sim. Tá, sim. Eu fiz curso, já fiz o GTD do Coen, né? No começo, foi ano passado no começo. No YouTube eu fiz incontáveis cursos gratuitos Uhum. e fiz um também presencial em Arujá, foi 5 dias, e só, esse que eu fiz. Entendi. E hoje você se baseia mais pela análise técnica. Sim, técnica. Beleza. E agora que você voltou para o mercado de trabalho, né?
você continua vendo como uma renda extra? Quais são os seus objetivos na Bolsa de Valores? Ou se você faz algum outro tipo de modalidade, tipo compra de ações por longo prazo, swing trade, ou o teu foco é mais no day trade? Não, sempre meu foco foi day trade. Assim, eu acompanho as ações e tudo, mas nunca cheguei a comprar a longo prazo nenhuma ação, não. Já fiz day trade também em ações, mas pouco. Mas o meu foco mesmo é day trade. E assim, eu buscava fazer a renda, né, no day trade para me, conforme a consistência, eu ia acumulando dinheiro, acumulando renda para me investir, né, em ações, para me deixar meu capital. É isso que eu busco. Entendi. Então, seu objetivo é você, a partir do teu ganho no day trade, você fazer aí um investimento em outras áreas. Sim. E meu foco ainda é o mercado. Sim, eu tô no mercado de trabalho porque nesse momento estou precisando. Mas eu não arrependo de ter saído desse outro trabalho, porque esse um ano que eu tive foi o que me motivou mais, apesar de eu não ter conseguido a consistência, mas foi o que me motivou mais a continuar no mercado e foi o período que eu aprendi bastante. E eu mesmo falo assim que se eu tivesse a cabeça que eu tenho agora, eu não tinha esse um ano aí que eu tinha virado a chave com certeza, mas eu virei a chave, minha cabeça mudou, foi um pouco tarde, mas ainda dá tempo. Entendi. E quando você estava trabalhando da primeira vez, né? Para você sair, você fez algum tipo de planejamento financeiro para aguentar por determinado tempo? Como é que foi essa questão aí? Sim, o dinheiro que eu recebi, eu planejei, falei assim, esse dinheiro dá para me manter tanto tempo, e eu tinha um outro dinheiro também reservado, que era um consórcio que eu tinha feito de carro na época, que eu podia pegar o dinheiro, não precisava pegar o carro. E foi esse que deu um ano, que eu fiz mais ou menos planejamento nem um ano, que eu falei assim, eu vou estudar, vou buscar, em menos de um ano eu consigo. Mas durante um ano não deu ainda. Entendi. Não, beleza. E hoje em dia, qual é a sua dificuldade, né? O que que você procura aí? O que que você acha que precisa melhorar, baseado em toda essa experiência que você teve aí de um ano focado em day trade? O que que você está aí precisando? Qual é o teu desafio ou dificuldade? Então, Descreve aí. meu desafio maior, cara, é sempre um medo, porque sempre na hora que o setup dava entrada, eu não entrava, esperava. Aí sempre a gente entrava tarde, né? Sempre assim. Dá o setup da entrada, você não entra, aí o preço andou, agora vai. Aí eu entrava tarde. E também me atrapalhou muito foi a pressão igual no final agora desse um ano, eu precisava do dinheiro do mercado aí, foi complicado. Aí a pressão foi muito que atrapalhou bastante. Entendi. E como é que me fala um pouco aí sobre o teu operacional? Como é que é o teu setup? O que que você faz no mercado? Qual é o teu estilo? Então, eu tenho o gráfico, tem 4 gráficos que eu coloco um book, Times in Trades, só para me acompanhar. Eu não opero por ele, mas só para me ver, para me olhar. O Doom, eu também gosto de olhar, mas o meu foco mesmo é nos gráficos. Eu opero 5 minutos, 1 minuto e o renko. Uhum. E normalmente eu entro, coloco uma parcial com 50 pontos, desde quando eu comecei assim, e deixo o resto. Ou coloco no 0 a 0, ou volta um pouco o stop. Mas como é que você decide que você vai entrar numa operação? Que condição que aparece para você de setup para você entrar na operação, né? Quero conhecer mais Então, como é que é o setup. tá, eu olho mais, para minha entrada mesmo é o 9R do Renko no índice, que eu opero só índice. E eu tenho uma estratégia que eu montei aqui, que é high-low, um high-low que eu uso de 45, médio de 34 e o CCI, que eu programei ele para verde acima do zero e vermelho abaixo do zero.
O CCI ficou vermelho, o high-low também, e eu vendo. Entendi. Então, você já tem uma condição bem clara para você saber o que você tem que fazer? Sim, tem. Então, quando... E assim, eu fiz backtest, muito backtest, né, disso, e só falta a coragem mesmo. Entendi. Então, às vezes, você identifica a situação, né, a condição de mercado, só que você hesita em entrar. Sim. Entendi. Às vezes muitas vezes eu olho 5 minutos também, e eu vejo alguma entrada, assim, não só no OVR, mas muitas vezes eu vejo os 5 minutos, vejo uma análise aqui no gráfico de 5, e aí eu vou e entro. Entendi. Bem, e aí, por exemplo, né, hoje em dia, qual é o horário que você tá atuando? Hoje em dia, depois que comecei a trabalhar agora, é horário de almoço. Da 11 a 1, mais ou menos. 11 a 1. E durante esse período, você tem a possibilidade de ter alguma interferência, alguém te chamar, ou é um horário que é mais reservado para você mesmo? Não, é reservado mesmo. Eu tenho um escritório separado do lado da minha casa, é bem tranquilo. Tá, então você consegue ficar focado durante esse período. Sim, consigo. Beleza. Então, você falou que antes você tinha um medo e uma pressão psicológica, né? Justamente no final, porque tem essa questão de pagar as contas, né? Provavelmente deve ter sido isso. Já estava no final aí acabando o dinheiro e aí você teve aí uma pressão. Foi isso que aconteceu? Exatamente. Eu tenho uma filha de 1 ano e 8 meses, aí a pressão vai aumentando ainda. Entendi. E hoje em dia, para você operar durante esse período de 11 a 1 hora, essa pressão, né? Ela continua ou não tem mais isso por conta que você já está Não, no mercado de trabalho? não tenho mais isso não. Sim, é mais tranquilo. Tem a pressão que eu sinto de querer voltar para o mercado o mais rápido possível, querer fazer o dinheiro para me voltar, para me dedicar o dia todo, mas a pressão de pagar as contas já não tem mais. Entendi. E hoje você opera o índice com quantos contratos? Eu opero no máximo 4. 4 contratos. Existe Sim. um padrão operacional para você escolher a quantidade de contrato? Ou você sempre entra com 4 contratos? Como é que você faz? Eu sempre entro com 4. Aí faço parcial de 2 e deixo 2. Entendi. E o seu limite de perda é quanto? É financeiro? É, 150. 150. Tá, e tua meta de gain também é 150 ou tem um valor diferente? Sim, 150. Uhum. Por um. E você consegue cumprir isso? Sim, hoje em dia sim. Muitas vezes, quando eu estava no começo, não conseguia, não. Já cheguei a perder muito, muito, muito. Entendi. Então, essa parte de controle do limite de perda é algo que já está controlado. Sim, essa Tá, sim. entendi. Beleza. Aí você tá no pregão e aí aparece uma operação que você, pelo teu setup, está bem claro que você tem que entrar. E aí o que acontece? Eu não entro. Às vezes, assim, só quando tiver muito claro, eu consigo pegar no começo. Às vezes eu fico com medo assim, a gente tem o psicológico porque já aconteceu várias vezes, você entra e o preço volta, aí você fica, acho que fica com isso na cabeça. Aí você espera, você viu que o preço andou um pouco, aí você vai, agora vai, aí você entra atrasado e o preço volta, você não pega nem os 50 pontos que era parcial, né? Entendi. E então você durante um pregão, né, vamos dizer, de 11 a 1 hora, pode ser que apareçam algumas situações que você tem que entrar e às vezes você entra, às vezes você não entra. Sim.
E, E assim, às vezes nem aparece, né? Por causa do pouco tempo, às vezes não aparece nenhuma operação. e aí o que você faz? Eu não opero, não. Aí você fica tranquilo, não opera. Eu só observo o mercado mesmo. E tem horas que também aparece a oportunidade e aí você hesitou e tem vezes que você também não opera. Sim. Beleza. E, e vamos dizer o seguinte, né? Depois que acabou, né, o teu horário, aí das 3 horas 1 hora da tarde, né? De 11 a 1, não é isso? Isso. Aí vamos dizer que apareceu aquela condição, você não executou e aí acabou o teu dia, né? 1 hora da tarde, você tem que voltar a trabalhar. Como é que é o teu sentimento em relação a isso? Então, assim, para ser sincero que esse tempo, faz pouco tempo que eu estou trabalhando, que eu voltei a trabalhar, faz um mês, mas vai fazer um mês amanhã. Para operar na hora do almoço, eu ainda não tive muito tempo assim para me adaptar direito nesse horário, entendeu? Aí eu tô mais acompanhando, operando demo no horário de almoço. Eu ainda não tô adaptado porque faz um mês só. Entendi. Então, na época que você estava focado no day trade, né? Essa situação também ocorria, de você ficar com medo e não entrava na operação. Sim, corri várias vezes. E vamos dizer assim, teve a oportunidade, você não entrou e aí acabou aquela operação se desenrolando, seja dando gain ou seja dando loss. Como é que é o teu sentimento na época sobre isso, né? Como é que você se sentia ao ver uma operação e você não entrar na operação? Igual assim, eu sempre, quando não entrava, ou às vezes entrava atrasado, dava loss, eu ficava querendo entrar em outra, de qualquer jeito. Queria entrar em outra, dava algum rompimento, eu já queria entrar, achando que o preço ia, e sempre é desse jeito. Às vezes o preço vai, onde eu estou olhando, aí faz um pullback, rompe de novo, aí eu entro. Por já ter perdido a queda, eu entro, ou a subida. Aí depois no pullback eu quero entrar, às vezes não vai. Entendi. Então você acha que isso aí, na sua opinião, é uma dificuldade no campo mais técnico ou no campo mais psicológico ou emocional? Eu acho que é psicológico, emocional. Porque na parte técnica, para você é muito claro a hora que você tem que entrar e a hora que você não tem que entrar. Sim, bastante claro. Beleza. Então vamos trabalhar nessa questão aí. Então você tem um medo de entrar na operação, né? Por conta da incerteza. Já ocorreu, né? Vamos tentar resgatar aí a origem desse medo aí, né? Já ocorreu assim de você entrar numa operação, mesmo que seja certa, e de loss aquilo te machucou, né? Teve aquele transtorno, ou você criou uma expectativa muito grande numa operação e ela foi contra você? Sim, é isso mesmo que você falou. Às vezes a gente cria expectativa, que a gente estuda, faz o backtest, aí você entra e dá o loss, você entra na hora certa e dá o loss. Uhum. Aí você fica, faz, mas será que dá? Será que tá certo? Aí você não acredita muito, né, no setup. Mas já aconteceu sim. Entendi. Então vamos voltar nessa questão do backtest aí. Como é que você fez esse backtest para construir esse setup? Eu volto, né, o gráfico, eu uso o Infoot, né, e aí eu volto uns meses atrás e vou fazendo candle por candle, como é o rank box por box, e vou fazendo. E às vezes eu faço replay, mas replay eu faço bem pouco. Entendi. E nesses teus backtests, quais foram os resultados? Como é que você decide que aquilo é um setup que está adequado ou é um setup que é uma condição que não está legal? Sim, eu
fiz o backtest e fui anotando no dia quantos gains e quantos losses, até quantas vezes pegava na minha parcial, 50% de 50 pontos e voltava, eu contava como gain. E deu uns 70% mais ou menos. Então você teve aí. E quantas ocorrências para você ter aí uma base aí, né, para uma amostragem para você verificar, não, isso aqui realmente 70% durante quanto tempo ou quantas operações que você viu que em 70% dos casos o setup funciona? Quantas operações que eu fiz ou no backtest? O backtest. Nossa, eu não contei não. Mas É você tem muita. uma estimativa de, vamos dizer, de 0 Não, a 20 a 50, de quantidade, né? de 50 a 100, para Foi você? mais, foi mais de 50. Mais de 50. Aham, mais de Beleza. 50. Então, das 50, a gente teve aí 35 que deram gain e 15 que deram loss. Sim. Então, previamente, você já sabe que numa amostragem de 50, você tem a probabilidade de ter 15 loss e Isso. 35 gains. 35 gains. É isso que o backtest está te falando. Aham, Então, certo. quando você entrar numa operação, você não vai ter certeza se aquela operação específica vai estar no lado dos 15 loss ou no lado dos 35 gains. Não é isso? Certo. Isso. Mas que se você cumprir todo esse caminho dessas 50 operações, o que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer? Se eu fizer 50, É, vou sair no positivo vai no sair no dia. positivo. Uhum. Então, essa sua expectativa de uma operação específica, ela não precisa ser grande. Você concorda comigo? Sim, concordo. Por quê? Porque justamente você sabe que numa amostragem, né, vamos dizer assim, num exemplo de 50, você vai ter ali 35 gains, 15 loss, só que você não sabe qual vai ser o teu gain e qual vai ser o seu loss. Mas que nesse período como um todo, é muito provável, a probabilidade é bem maior. Você tem uma probabilidade de 70% de você sair no positivo. Então, Isso. o que você acha que você tem que fazer a partir de agora? Confiar, né? Entrar e confiar nos 35%. Você vai confiar nos 35, nas 35 operações, sabendo que 70% no total que vai. É bem provável que aconteça, né? A gente, lógico, Uhum. né? Não é redondinho, né? Não é o porquê que aconteceu no passado que vai acontecer no futuro. Mas quando a gente opera, principalmente pela análise técnica, a gente vê padrões. Da mesma Sim, forma, você criou o seu padrão, não foi isso? foi. Você criou o seu padrão, você fez um backtest, você verificou que em 70% dos casos esse teu operacional dá gain, então colocar isso, né, em prática. É colocar isso em prática, é ter todo o teu trabalho que você fez de backtest, é você executar na hora que estiver operando. E aí, pela sequência de trades, sequência de operações, a probabilidade é maior que você tenha ali em torno de 70% de gain nas operações. Então, como a gente está sempre lidando com probabilidade, a gente não pode colocar a nossa expectativa num trade específico, mas sim a nossa expectativa tem que estar nessa sequência de trade. Então, eu gosto de enfatizar essa questão, porque é assim que se opera. Quanto mais expectativa a gente coloca numa operação específica, mais a probabilidade dela machucar o nosso emocional. E aí a gente começa a criar algumas crenças, né, que vão criando uma barreira na gente. Então a gente começa a ter um medo, que não necessariamente aquilo é uma verdade, mas aquilo começa a travar a gente. Então o que a gente precisa fazer é justamente isso. Eu fiz
todo o meu trabalho, né? No caso você fez todo o seu trabalho de backtest, você olhou em torno de 50 ocorrências daquilo, verificou que 70% dos casos aquilo dá gain, e agora é executar confiando nessa sequência de operações e não numa operação específica. Repare que você tem um outro foco agora, não é um foco de uma operação específica. Apareceu a condição, aí, meu Deus do céu, será que vai, será que não vai? Aí hesita na operação, aí entra na operação depois. Aí sim você começa a ter ali alguns transtornos. Mas se você pegar exatamente o que você fez, né? Apareceu a condição, você executar aquilo conforme você planejou durante uma sequência de trade, aquilo você vai se tornar um trader consistente, porque consistentemente você está fazendo a mesma coisa, seguindo o seu operacional e naturalmente o teu resultado vai vir. E aí você vai ter a seguinte coisa, né? Se você tiver fazendo tudo conforme você planejou, vamos dizer assim, a culpa do que ocorrer não é mais sua. Você fez o seu trabalho. Teu resultado vai vir naturalmente. E aí você vai verificar ao longo dessas 50 ocorrências se realmente, na realidade, o teu setup está funcionando. Mas você já deu o crédito, você já tem o seu crédito de ter feito tudo conforme você especificou. Compreendeu? Sim, entendi. Então, entendi. Eu tenho assim, com esse setup, assim, eu já busquei vários setups. Esse é o que eu tenho mais confiança nele mesmo. Beleza. Que eu tenho mais coragem do que os outros. Esse é o que eu tô com mais tempo, que eu vi que dá mais certo, que eu já testei várias vezes, e que eu tenho mais confiança mesmo, falta entrar mesmo. Então é isso. Aí o que eu te proponho para fazer? Você medir. Né? Eu tenho um vídeo que tem lá o plano de trade. Eu vou te mandar uma planilha que é coisa simples. É você contar ali as operações que deu gain, que deu loja e que empatou. E aí todo dia, né, que você operar, ao final do dia, você vai atualizar essa tua planilha operacional. Setup, o que você está falando, ó, setup X. Hoje eu tive gain, beleza. Vamos dizer que ontem você teve gain em 2 operações. Hoje você teve um novo gain. Então, no acumulado, você vai ter 3 gains. No dia seguinte, vamos dizer que teve uma operação e teve um loss. Então, atualiza a planilha. 3 gains, 1 loss. E assim por diante. Então, é uma planilha acumulativa. Para que isso? Para você realmente saber o seu percentual. Se o percentual daquele setup, como é que ele está, né? E aí, chegando ao final de 50 operações, você já vai ter a fotografia correta. Você vai saber, realmente, nessas 50 operações que eu fiz, eu medi tudo, executei conforme o planejado, e aí eu tenho lá a minha estatística, está em torno de 70%. Então, está validado. E aí você ganha uma confiança muito maior em você mesmo e no teu operacional. Mas veja que o teu foco não está numa operação específica, mas sim numa sequência de trade. Esse é o caminho, né? Esse é o diferencial de quem opera subjetivamente, só pela intuição, achando que vai cair, vende, achando que vai subir, compra, que não tem uma base, não tem uma clareza operacional, e as pessoas que confiam em si mesmas e no setup, em seguir aquele setup específico. Beleza? Entendi. É na prática mesmo, né? Isso. Aí, com isso, esse medo de você operar vai ficar diluído, né? É lógico, o medo, ele se controla. Você vai continuar tendo medo. A gente tem que ter a consciência que medo de operar, a gente tem medo de operar, mas ele não pode travar a gente, né? A pessoa que é valente, ela tem medo, mas apesar do medo, ela vai e consegue superar esse desafio. Então, o que eu estou propondo é justamente isso. O medo vai aparecer, mas você sabe todo o trabalho que você já fez, né? Todo o comprometimento que você já teve de estudar, de
fazer o seu setup, ninguém te falou qual é o teu setup, você mesmo criou, já fez todo um trabalho de backtest e agora é executar aquilo, confiando no teu trabalho que você fez e confiando na sua capacidade aí de execução. Certinho, então. Uma ideia assim, que eu queria que você pode me dar Uhum. é que eu sempre coloco uma parcial de 50 pontos. Às vezes pego 50 e volta no 0 a 0. Que a maioria das vezes, 90% eu coloco no 0 a 0, Uhum. depois que pego 50 pontos. E às vezes quando dá o loss, eu coloco um loss de 100 pontos e aí já é assim, o dobro da parcial de 50%. Você acha que eu devo diminuir esse loss de 100 pontos? Você tem um stop de 100 pontos no início da operação, então você faz uma parcial, né? Você faz uma parcial com 50 pontos e depois você joga o teu stop para onde? Para o médio da operação ou no ponto de entrada? Eu coloco no ponto de entrada. Aí se chegar a 100 pontos, aí eu vou levando o stop. Mas às vezes quando dá os 50 pontos da parcial, e volta no meu stop de 100, entendeu? Ah, entendi. Então o que você pode fazer é você colocar o teu stop no médio da operação, ou seja, 50 pontos abaixo do teu ponto de entrada, porque aí você vai ficar no 0 a 0. E aí E deixa o trade fluir. O teu gain é de quanto? eu não tenho ninguém fixo. Eu faço 50 da parcial e conforme vai indo, eu vou levando. Levando o gain. Entendi. E não tem pelo menos um mínimo. O teu stop sempre vai continuar é, naquele ponto de onde você colocou ou você vai subindo o teu stop? Não, o stop eu deixo nos 100 pontos. Se não pegar meu parcial, e eu deixo nos 100 pontos. Se pegar parcial, eu levo no 0 a 0 no preço de entrada. Entendi. Eu acho que bem, eu vejo que é interessante você também verificar um alvo. Tá? Pode ser que em dias de tendência você vai ganhar muito, né? Se você não tiver um alvo, em dias de tendência você vai ganhar muito, mas o índice ele não tem ficado dessa forma. Então, você deixar o mercado, depois que você já fez o seu trabalho, pode ser que você, toda hora, ele está voltando no teu ponto, seja de entrada, no teu médio ou no teu stop, porque ele está ficando errático. Né? Ele não tem uma tendência muito grande. Então, é interessante você, até nos teus backtests, verificar até onde tem ido o índice. Né? Por exemplo, eu tenho uma operação parecida, que ou é no ajuste, ou é venda ou compra em suporte e resistência, que aí eu faço, parecido o operacional. Coloco a entrada, né? Depois faço uma parcial com 50 pontos, e aí o meu stop ele já vai ali para 50 pontos ali no médio da operação. E aí eu tenho um gain, um alvo de 200 pontos. E aí tem um conceito que é importante, você está observando. Quanto que o índice está dando, né? Do teu ponto de entrada. Vamos dizer assim, quanto que o índice tem variado, né, entre extremidades durante o dia. Né? Então você pode calcular isso também. Tá dando 300 pontos. Então pode ser que você coloque o teu gain ali com 200, 250, não precisa ser querendo fazer uma pintura, botar no topo, né? Comprou no fundo e vendeu no topo. Não. Mas você pode ver uma média de pontos que o índice está flutuando de um suporte para uma resistência, de uma resistência para um suporte. Que isso pode te ajudar a colocar dinheiro no bolso. Porque senão você fica muito à mercê do mercado. Em dias de tendência, ótimo, né? Se você tiver a favor da tendência, está ótimo. Mas Mas nem sempre. que o índice tem funcionado já um determinado período de tempo aí, mais de um ano, né? Uhum. Então é interessante você estipular um alvo aí para suas operações. Entendi, não, vou estudar isso então, que eu não, desde quando eu comecei, nunca coloquei um alvo específico, sempre foi desse jeito, carregando. Porque se a gente está lidando com probabilidade, né?
você tem uma probabilidade pequena, são poucos dias que o índice ele faz tendência. São poucos dias que ele, por exemplo, no dia de hoje, ele já foi para cima, já foi para baixo várias vezes. E aí, se você tem um operacional que você não tem um alvo ali definido, ele vai pegar toda hora o teu stop, porque ele vai fazer 200, 300 pontos ao teu favor e daqui a pouco ele está ali batendo de novo no teu stop. Então tem que botar no bolso uma parte e aí aguarda uma nova condição para você entrar, seja na venda, seja na compra. E aí você tem uma maior flexibilidade para operar. Você tem mais Entendi. oportunidade. Beleza. Beleza? Show. Beleza. Beleza. E tem mais alguma dúvida, alguma coisa? Não, foi muito bom. Me ajudou bastante, né? No que você falou de eu estou fazendo minha parte, estou entrando no meu na hora que tem que entrar, no backtest que eu fiz, nos estudos que eu fiz, então tem que fazer a minha parte, tem que entrar lá mesmo. Então é isso, cara. Perfeito. E agora é mão na massa, né? Executar, confiar aí e ter a sua expectativa não numa operação específica, mas num conjunto de operações. Uhum. Beleza? Esse pensamento aí já ajudou bastante. Exatamente. Isso que é o diferencial. Sim. Certinho, então, Salomão. Então, beleza, cara. Agradeço Beleza? aí pelas suas perguntas, pelo seu desafio que tem por aí. E a gente também vai trocando ideia ao longo do tempo. Beleza? Eu que te agradeço. Muito obrigado. Deus te abençoe muito, tá? Parabéns por tudo que você faz aí. Falou, cara. Um Tá? abraço. Abraço. Valeu. Prazer.